Olá, sou o professor Alexandre e vou apresentar para vocês uma proposta para trabalhar operações com números inteiros utilizando o jogo Perdas e Ganhos. É uma proposta bem simples. A preparação do jogo consiste em duas etapas. Primeira etapa, preparação das fichas. Eu usei para esse jogo 30 fichas, 15 de uma cor e 15 de outra. Aqui eu usei laranja para representar uma unidade negativa e verde para representar uma unidade positiva. Então são 15 laranjas e 15 verdes. A ideia é, quando você juntar uma laranja e uma verde, vai dar zero, porque mais um menos um são números opostos. A soma dá zero. A área do jogo e o banco de fichas. Essa daqui é a estrutura do jogo inicial. Na área do jogo, eu coloquei o valor zero, representado por 8 fichas positivas e 8 fichas negativas. E no banco de fichas eu também tenho o valor zero, porque eu coloquei o restante, 7 positivas e 7 negativas, então também tem o valor zero. A segunda parte do jogo é a montagem das cartas. Como o jogo é perdas e ganhos, eu posso ter perdas positivas e perdas negativas. Também posso ter ganhos positivos e ganhos negativos. Então eu só tenho essas quatro espécies de cartas para fazer. Você pode fazer com a sua turma. Perde uma positiva, 2, 3, 4, 5, até 6. Aí perde uma negativa, 2, 3, 4, 5, 6. Ganha uma positiva, 2, 3. E você faz esses conjuntos de cartas. Cada grupo que vai jogar vai ter o seu próprio conjunto de cartas. Se você estiver fazendo quartetos, cada quarteto vai ter o seu conjunto de cartas e o seu conjunto de fichas para jogar. Aqui uma foto que mostra o pessoal jogando na minha sala de aula. Então, aqui ficou a área do jogo, aqui o banco de fichas, olha, vocês estão vendo, as cartas eu não disse lá, mas é claro, né, viradas para baixo para todo mundo ter a surpresa de saber o que vai tirar. E aqui a área do jogo. Vocês estão vendo que é uma dupla contra outra dupla. Então, essa área do jogo aqui é para essa dupla e essa outra área é para a dupla de cá. Então, uma dupla está jogando contra a outra. Bom, vamos discutir um pouquinho o que é o jogo. Ele começa assim, 0 na área de jogo, 0 no banco de fichas, e aí corre o sorteio de uma carta. A carta que foi sorteada é essa aqui, perde 4 positivos. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar 4 fichas positivas e vai arrastar para o banco de fichas. Olha lá. Pronto. O que aconteceu quando ele fez isso? Aqui ficou negativo, né? Ficaram 4 fichas negativas. Aqui 0, 0, 0, 0 e está dando menos 4. Como que nós vamos fazer? Ele vai fazer o registro dessa jogada no caderno. Olha o registro no caderno como fica. Número da jogada, jogada 1. O placar dele anterior, que era 0. O registro da jogada. Perde 4 positivas. Simplificado. 0. Perdeu 4. O placar dele é menos 4. Próxima jogada. Ele está com 4 negativas, tirou mais uma ficha e apareceu a ficha sorteada, foi ganha 5 negativas. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no banco de fichas, vou pegar 5 fichas negativas e vou pôr aqui. Olha como fica. Pronto. Então aumentou muito a quantidade de fichas negativas, né? Olha, a jogada 2, como é que fica o registro? O placar dele era menos 4, eu somei com menos 5, que ele ganhou 5 negativos, então ganhou
5 negativas. E o placar dele agora, a pontuação dele é -9. Aqui eu tenho alguns registros de jogadas no caderno que os alunos fizeram. E ali um flash do jogo, um momento do jogo. Aqui eu tenho uma foto que mostra um aluno que fez o registro completo da jogada. Mas a gente precisa ficar atento, porque existem alunos que fazem um registro completo e existem alunos que fazem registros incompletos. Ele vai personalizando esse registro. Então, é importante você discutir com eles a necessidade de fazer o registro completo e sem simplificações. Deixar para simplificar depois, porque a simplificação vai fazer mais sentido para ele. Uma segunda atividade que foi solicitada aos alunos com base nesse jogo foi para eles fazerem uma carta. Então, olha, pedimos aos alunos que criassem uma carta do jogo. E aí eles registraram o efeito dessa carta no jogo. Aqui eu peguei um exemplo. A carta ganha 2 positivas. Essa foi a carta que eles criaram. Olha o efeito desta carta. Ganha 2 positivas. E o efeito no jogo é +2. Aumenta o placar em 2 unidades. Então, eles foram fazendo isso aqui em duplas e a gente foi discutindo os efeitos. Aqui mais alguns, ó. Quando o jogador tira a carta, ganha 3 positivas, o efeito no jogo é +3. Quando o jogador tira a carta, perde 5 negativas, o efeito do jogo é +5, porque perder negativas é a mesma coisa que ganhar positivas. Essa é uma conclusão que eles vão tirando lá naturalmente à medida que vão jogando. Mais alguns exemplos. Ganhar 4 negativas é o mesmo que perder 4. Ganhar negativas não é bom. Perder positivas também não é bom. É a mesma coisa que perder 5. Aqui uma foto do que foi o mural nosso na sala de aula. Eles fizeram lá os cartazes, liberdade para criar do jeito que quiser. Aqui a etapa da confecção dos cartazes. A montagem do mural. Vamos trabalhando na montagem do mural. E fomos para uma outra atividade. Nessa atividade, eu escolhi situações limites, situações particulares para trabalhar a equivalência de jogada. Bom, como é que foram essas situações? A situação do jogo é essa daqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8. Ele tem 8 positivas. O banco de fichas está aqui. E aí ele tirou essa carta aqui, perde 3 negativas. Então, como que ele vai fazer para executar essa jogada, perder 3 negativas? Perder 3 negativas equivale a ganhar 3 positivas. A gente já tinha visto lá. Aí, posso colocar as 3 negativas direto, ou eu poderia colocar 3 grupos, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como se fosse um grupo assim, ó. Aqui assim. Esse. E aí o que eu faria? Retirava as 3 negativas e iam ficar as 3 positivas juntas aí. Na sequência, nós fizemos a adaptação para várias fichas, que nós chamamos de nível 2. Então, a ideia é sortear uma ficha, retirar entre 3 e 5 cartas do monte, anotar os dados da jogada e fazer o registro da jogada. Vocês viram que aqui está separado? Existe uma ficha perdas, uma ficha ganho, e aí eles têm
cartas com essas quantidades. Então, vamos ver como é que ficou isso daí. Na jogada 1, ele estava com saldo mais 5, ele retirou a ficha ganhos e sorteou 10 positivos, 6 negativos, 7 negativos, 4 positivos. Então, olha só, o saldo dele era mais 5, ele ganhou, então mais 10 positivos, tá lá mais 10. Repara que aqui eu já abri parênteses, né? Porque eu vou colocar todas as fichas dentro desse pacote. 6 negativos, 7 negativos e 4 positivos. Bem, a próxima etapa é com aqui, ó. A próxima etapa seria continuar essa conta aqui. Mas para continuar essa conta, a gente pega dentro do grupo e vai fazendo, usando lá as fichinhas, perdas e ganhos, vai procurar um valor para representar esse total aqui dentro, adição simples, e depois volta a jogada lá normal. A ideia dessa jogada é a gente pensar nessa estruturação. Então, nível 3, adaptando as regras para as várias fichas. Outra possibilidade. Então, eu estou fazendo aqui a multiplicação de números inteiros. Eles já discutiram esse negócio de multiplicação de mesmo sinal, multiplicação de sinais diferentes, e fica aquela interrogação, né? Mais vezes mais, menos vezes menos. Esse jogo oferece uma possibilidade para compreender essas multiplicações de sinais. Olha esse exemplo. Mais 2 vezes mais 3 igual a mais 6. A interpretação dentro do jogo seria: ganha 2 vezes 3 positivas. Então, olha aqui, uma vez, 2 vezes 3 positivas. Qual é o placar dele aqui? O saldo dele nesse jogo não é 0? Se ele ganhar uma vez 3 positivas, 2 vezes 3 positivas, qual vai ser o saldo dele? Não vai ser 6 positivos que está mostrado lá em cima? Então, olha, eu justifiquei aquela multiplicação usando perdas e ganhos. E fazer a compreensão de menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Aí fica lá uma dúvida recorrente, né? Menos vezes menos dá mais. Vamos pensar em termos de jogo. Perder 2 vezes 3 negativas é o mesmo que ganhar 6 positivas. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, eu perdi 2 vezes 3 negativas. Olha o quanto ficou meu saldo. Não ficou 6 positivas? Mesmo efeito. Agora eu vou fazer ganha 2 vezes 3 negativas. Ganhar 2 vezes 3 negativas. Uma vez, 2 vezes 3 negativas, o saldo ficou menos 6. Perder 2 vezes 3 positivas. Seria o contrário daquela nossa primeira operação. Perdeu 3 positivas, perdeu 3 positivas. Perdeu 2 vezes 3 positivas, perdeu 6 positivas, ficou com 6 negativas. Obrigado.